Ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, nós vamos conversar agora com Geraldo Vanderlei, que é membro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, também membro do Conselho de Direitos Humanos e da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Natal. Geraldo, comentar um pouco e falar a respeito aí desses últimos ataques que vêm sendo registrados, da questão do sistema carcerário aqui do nosso Rio Grande do Norte. Que avaliação dá para fazer de toda essa situação que a população potiguar vem passando? Bom dia. Bom dia. Então, ontem nós estivemos em Natal, em diversos eventos, e tivemos reunião com a Secretaria de Administração Penitenciária e o Comitê, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Pastoral e outras instituições, e com o objetivo de entregar um documento que essa reunião estava agendada há mais ou menos há um mês. Esse documento a gente vem preparando há uns 2, 3 meses, e é um documento sobre o sistema penitenciário do Estado, seus problemas e as propostas que a gente faz para que a situação seja minimizada, né? Então, esse documento foi entregue também ao governo uma nota pública desses órgãos, inclusive uma nota pública assinada também por órgãos federais, né, de direitos humanos, em que nessa nota, realmente a gente manifesta as preocupações com a crise que nós estamos passando atualmente. O relatório é outra coisa, mas desemboca nisso, porque o relatório já anuncia, na verdade, que essas coisas vão acontecer. E a gente vinha anunciando isso há tempos, não é nem há meses, é há anos, né, que esse sistema penitenciário do Estado, do jeito que está, ele teria que desembocar em alguma crise, em alguma situação parecida com o que a gente está vendo agora. Por que chegamos a esse ponto, na sua opinião? Olha, veja bem, se a gente resgatar a história, a gente vai lá para o 2017, naquele período que as prisões do Estado foram quase todas demolidas praticamente, né? E que culminou aquilo tudo, culminou com a chacina de Alcaçuz, que foi até uma coisa horrível, em um fato que teve repercussão internacional. Ali aconteceu tudo aquilo por causa do afrouxamento total que tinha o sistema penitenciário do Estado. O descaso, o desgoverno, as desassistências, que se acentuaram bastante no final do governo Rosalba, e culminaram com esses fatos todos no início do governo Robson Faria. Eu me lembro que ali também nós anunciamos ao governo que essas coisas estavam acontecendo e que ia acontecer o pior. Com Robson, antes de Robson assumir o governo, nós tivemos reunião com ele lá na Arquidiocese de Natal, onde nós entregamos um documento de 30 páginas que continha toda a análise dessa problemática e mais de 20 propostas para o problema ser equacionado. E eu disse pessoalmente a Robson, governador, o secretário da SEJUC, que na época era a Secretaria de Justiça e Cidadania, seja o primeiro a ser nomeado e seja o melhor que você puder botar, para que a gente possa evitar o que pode acontecer. Aí aconteceu o quê? O secretário o governador combinou tudo, entendeu, mas aí o governador foi o último secretário a ser nomeado, um dos últimos, e foi um indicado por as forças políticas lá de Mossoró, que eu acho que foi o advogado Tiago, que era uma pessoa muito boa, tal, mas ele não entendia nada de prisão. E aí ele chegou e, bem, no jeito de fazer a gestão, o desencontro com os agentes penitenciários que estavam mais ligados ao comando das coisas, e continuou o desgoverno e desembocou naquela quebradeira toda
dentro do sistema, né? Que foi uma quebradeira dentro do sistema e culminou com aquela chacina que foi um ato terrível. Agora, nós estamos tendo um momento que é exatamente o contrário. Hoje o nosso sistema tem controle demais. Controle com muita violência, com muita tortura, com muitos maus tratos. São sistemáticos. Acontece cotidianamente. Então, e o sistema realmente é controlado, mas controlado na brutalidade. Vendo os principais problemas do sistema hoje, a gente coloca como o primeiro, a violência institucionalizada, torturas, maus tratos e todo tipo de... definidos por um procedimento que foi um procedimento orientado e elaborado, implementado pela FTIP. A FTIP é a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária do Governo Federal, que chegou aqui agora. Quer dizer, foi essa mesma força que implementou esse modelo. Esse modelo que ele é meio único no Brasil. Esse modelo de repressão nazista. Então, hoje, isso vem sendo anunciado, a preocupação das famílias, dos presos, que nós já entregamos vários relatórios. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que é um órgão do governo federal ligado à ONU, que é independente, autônomo, esteve aqui em 2017 e agora esteve aqui em novembro, a convite nosso e preocupado também com as medidas. Passou uma semana, 3 peritos do mecanismo, uma semana dentro do sistema prisional do Rio Grande do Norte. Eles saíram aterrorizados, porque eles disseram que não viram isso em nenhum sistema do Brasil, essa violência, esse massacre interno. E anunciaram também ao governo que isso ia acontecer, podia acontecer a qualquer momento. Eu me lembro que na audiência pública de final, que foi no Ministério Público Federal em Natal, com várias instituições familiares de presos e tudo mais, a perita Bárbara, se dirigindo à secretaria, à cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária, pediu assim, implorando, ela falou, por favor, acabem com esse procedimento. Né? Então, esse anúncio vinha sendo feito. Agora, aconteceram os fatos. E o governo desfoca, o governo está desfocando a causa das manifestações que estão havendo nas ruas contra a sociedade, contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, deixando todo mundo aterrorizado. Está desfocando porque está dizendo que a causa dessas manifestações são porque eles estavam interferindo, desmantelando grupos criminosos, grupos organizados, etc. É claro que o governo não vai dizer que é por causa da violência dos presídios, que aí ele estaria se autocondenando, né? Isso é uma estratégia até compreensível para ele se proteger. E que violência é essa? Dá para exemplificar? E uma outra situação, por que essas citadas violências, elas só acontecem no sistema prisional do Rio Grande do Norte? Nos outros estados acontece a mesma coisa? Olha, o Brasil é tido internacionalmente como o país que tem uma das piores prisões do mundo. Então, se tem uma das piores prisões do mundo, evidentemente que a tortura é um dos elementos do sistema em todos os estados, em todos os cantos. A superlotação é outra coisa horrível, as desassistências é outra coisa muito preocupante. Mas o Rio Grande do Norte, ele tem essa tortura e essa violência, esses maus tratos sistematizado. Como? Num método. De que maneira? Então vamos ver. Por exemplo, os presos do sistema prisional do Rio Grande do Norte, eles não podem chamar os policiais penais pelo nome. Os policiais penais não chamam os presos pelo nome. Isso é uma coisa da lei, entendeu? Eles não... eles passam quase que as 24 horas dentro das celas
infectadas, né, superlotadas, eles são submetidos, por exemplo, os direitos de banho de sol, por exemplo. Tem um banho de sol uma vez por semana de uma horinha, que isso, numa situação dessa, é fator grave de adoecimento, né? Então, quando eles vão sair, só para você ter uma ideia, quando eles vão sair da cela para o pátio, eles são desnudados. Desnudamento é uma coisa muito frequente, né, no sistema. Eles são desnudados, eles precisam jogar o calção, que é só o calção lá no chão, levantar. Eles são obrigados a manipular os órgãos genitais, inclusive arregaçando o pênis. Eles são obrigados a abrir a boca, botar a língua para fora e até às vezes botar o dedo dentro da boca. Isso se fazia com os escravos, né? Mas era só para olhar os dentes, se eles tinham dente ou não, né? Que é para os caras comprarem os escravos. Mas aqui se faz sistematicamente. Eles são obrigados são submetidos a castigos coletivos. Se um preso faz uma coisa na cela, todos pagam, ou até as outras celas, né? Então, o castigo coletivo proibido por lei é toda ilegalidade. Eles são obrigados a passar, por exemplo, vocês passam pelos policiais penais em fila, que normalmente é uma fila que eles têm que fazer com a mão na cabeça, e se passa um policial, mesmo que o policial esteja a não sei quantos metros, esteja nem olhando para ele, mas ele tem que pedir licença, senhor. Numa unidade que tinha cães, até a denúncia de que eles tinham que pedir licença aos cães, ao cão, quando passavam. Então, quando os policiais entram no pavilhão, que eles anunciam que vão entrar, os presos todos, dentro de 5, 6, 7 segundos, eles são obrigados a correrem e ficarem uns dentro dos outros, sentados, uns dentro dos outros, de costas para a grade, no fundo da cela. Essa coisa pode durar horas. Entendeu? Eles estão lesionados, eles são frequentemente lesionados. Os dedos dos presos são lesionados pela técnica de bater nos dedos. Inclusive, isso tem uma história que nós não vamos poder contar aqui porque demanda tempo. O spray de pimenta, o gás, são frequentemente usados por razões quaisquer. Você imagina celas superlotadas. E agora nós temos o quê? O adoecimento. As penitenciárias do Estado, então, a violência, a alimentação inadequada, insuficiente e de má qualidade, né? E a saúde são os 3 grandes problemas. A saúde hoje é considerada o segundo grande problema, porque a população prisional está em adoecimento por causa de tudo isso. É por causa dessa falta de cuidados. Você tem uma ideia, por exemplo, agora, ultimamente saiu a penitenciária de Ceará-Mirim, tinha 49 presos com tuberculose. E a tuberculose está entrando em todas as penitenciárias. E as outras doenças infecto-contagiosas, e as doenças de pele. Quer dizer, eles só não estão morrendo em massa porque são jovens, ainda aguentam, entendeu? Porque se não fosse, eles estariam morrendo em massa. E isso vai acontecer. Então, esse é um sistema que não existe no Brasil. Talvez o sistema do Ceará seja equivalente porque é a mesma força que implantou a mesma metodologia. Entendeu? E tem mais uns 2 estados no Brasil que ensaiaram introduzir essa metodologia. Então, nós frequentemente, e os órgãos nacionais, fazem essa alerta, esse chamamento, e aqui no Rio Grande do Norte, nós já tivemos vários relatórios do comitê, do próprio mecanismo, o outro relatório, da pastoral. Esses relatórios
que denunciam isso e mostram isso e pedem saídas para isso são arquivados. Foram todos arquivados pelo Ministério Público. O que é que vai acontecer a partir de agora? Vai haver um tempo em que a situação vai ser minimizada ou os ataques devem continuar? Isso vai depender aí da postura do governo, das relações no sistema prisional. O que é que vai acontecer daqui para frente, na sua opinião? Bem, se nós estivermos certos, porque nós não estamos pensando como governo, de que os ataques ao Estado sejam por causa dessas ações contra as organizações criminosas lá fora. Nós estamos com outra versão. Nós estamos com a versão de que é por causa da violência institucionalizada, inconstitucional dentro das prisões. Se assim for, como nós estamos pensando, então, evidentemente que o Estado deve ter uma culpa muito forte disso, e aí o fogo foi acendido, aí o Estado tem que apagar o fogo, né? Ele é obrigado a apagar o fogo e ele está fazendo isso. Isso o Estado sabe fazer, né? E tem as condições de fazer. A gente acha até que não precisava de força nacional aqui para fazer isso. Não precisava, mas a governadora tem influência, né, junto ao presidente, agora do mesmo partido, etc. Então trouxe para cá que é para demonstrar força. Mas nós, principalmente a FTIP, a Força de Intervenção Penitenciária, as prisões não estão com problema assim de levantes. Não entendemos como necessária a presença da Força Nacional, porque as forças de segurança do Estado têm todas as condições de combater e de debelar e de fazer esses ataques acabarem. Então, com relação à continuidade desse movimento, aí é um problema que deve ser perguntado mais a eles que estão dentro do processo, né? Nós estamos preocupados agora, nesse momento, nossa maior preocupação, na verdade, é o que está acontecendo com os presos dentro do sistema. Porque foi, vamos dizer assim, foi determinado que ninguém entra lá, né? Então, nem a OAB, através dos advogados, nem... Bem, todo mundo está proibido de entrar. Então, se esse sistema já faz violência contra os presos no cotidiano, você imagina o que pode fazer com esses presos agora, num momento de exceção desse. Nós estamos preocupados com isso. E a sociedade precisa estar atenta, precisa ficar pensando sobre a segurança pública, a política de segurança pública, as políticas do sistema de justiça criminal como um todo, que envolve a polícia criminal e a polícia de um modo geral, o sistema criminal, é o que está relacionado com a questão da criminalidade. Então, nossa preocupação é essa, é de que o governo garanta que não esteja havendo barbaridades com os presos durante esse período de exceção em que há realmente as manifestações nas vias públicas da violência que foi instalada, né? Ok, Geraldo, quero agradecer pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que queira acrescentar, fica à vontade, e a gente deseja aí que a situação se restabeleça, tanto na parte da sociedade, a parte externa, né, quanto na parte carcerária. Na verdade, está havendo uma série de reuniões envolvendo os órgãos públicos, o Tribunal de Justiça criou o grupo de acompanhamento dessa questão toda, né? Então, está havendo tem o gabinete de crise, né? Então, estivemos ontem com a secretaria e eles também anunciaram que estão com várias providências no sentido de elucidar e no sentido de acabar com essas coisas que estão acontecendo, né? Essas violências. E nós também estamos, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também está preocupado com isso e deve estar, inclusive, pedindo algumas informações, talvez vindo aqui no Estado para acompanhar isso. E
E nós estamos também nos articulando nacionalmente, estamos nos articulando agora com as instituições também do Estado, para que a gente também pare e compreenda isso para que, se for possível, junto com o governo, a gente possa contribuir para que essas coisas não voltem a acontecer. Porque se é um estupim que foi gerado, se for um estupim que foi gerado por causa dessas violências, se a violência continua no sistema, então eles vão só debelar o que está acontecendo na sociedade por enquanto. Porque outros virão, porque eles não estão debelando a causa, na nossa opinião. Na opinião deles é diferente, a opinião deles é fora. Então, eles estariam deixando a causa, vamos dizer assim, potencialmente aberta para outros conflitos.